Oi. Tá ouvindo agora? Pois é, agora sim. Pois é, menina. O pessoal tem que entrar exatamente. Como eu estou usando assim, o Instagram a semana, estão me dando mais ou menos 35, 45 minutos. Então, ontem eu tive que entrar 3 vezes. Mas o pessoal que Certo. ficou, o pessoal que ficou entrando com a gente ficou fiel, porque eu pedi no início. Hoje eu não quis usar o poder do verbo nesse sentido, né? Mas eu vi que você estava fechando aí lindamente, né? E, e não era isso que eu queria falar. Eu falei que as energias do feminino elas trazem, né? Enquanto energia divina, trazem o amor, mas a gente sabe que todo ser, gênero, é composto por essas duas energias, né? Pronto, a gente, como terapeuta integrativa, acho que é passo primordial. Mas que a gente tem hoje uma sociedade ainda do patriarcado, que, por exemplo, você precisa, inclusive, às vezes, desqualificar ou desconstruir às vezes até o diálogo do outro para se sentir superior. E isso é uma questão de poder errôneo. Não tem como não é questão de intelecto, a gente trabalha o sentir, mas a gente é mente e coração, né? E a gente tem um monte de gente fazendo o caminho da mente ainda, não é? E meio desconectado do sentir. Então, você não chega e diz assim, desprograma uma pessoa, né? Assim, olha, desprograma no teu intelecto. Então, a gente tem que lidar com essa escuta clínica, né? E tentar, não é um lugar de julgamento, mas é um lugar de percurso, né? De dizer, olha, a gente pode sair dos teus conceitos, né? Você tem como, respira, né? Como o Robinho diz, o nosso querido, né? E agora, o que que você faz com isso? O que é que você integrou nesse momento? Né? Mas não é todo mundo que é terapeuta integrativo, não é todo mundo que ainda está nesse contexto. E eu queria, nesse círculo, abrir espaço exatamente para essas pessoas, né? Contribuir para essa expansão. Essa questão do poder, né? Esse poder que está ligado à questão do empoderamento e da autoconsciência. Porque quando você diz o que é que eu escolho fazer com isso, você começa a ficar consciente. Indo agora para a terapia integrativa, que técnicas a gente tem que pode facilitar isso? Porque a gente sabe que as pessoas precisam dessa facilitação. Nós também precisamos. Às vezes eu travo num lugar de escolha e eu não sei o que fazer, não é? Não sei quanto uma técnica dessa é importante. Eu ia falar especificamente de uma técnica, mas vou deixar com você, porque eu tenho uma curiosidade pessoal, né? Que é barra de Access. Mas assim, de uma forma geral, com tudo isso que você trabalha, esses lindos saberes, como é que a gente pode facilitar esse trabalho de autoconsciência, né? Bom, você falou que ia perguntar de uma técnica específica, né? E assim, base do que eu faço agora, a grande base do que eu faço agora é utilizando as ferramentas do Access. Eu integro outras coisas quando eu percebo que isso pode ser uma contribuição. Mas, assim, a base para mim tem sido o Access, e isso tem sido uma escolha para mim, porque eu percebi a facilidade. São ferramentas simples que você, no seu dia a dia, vai colocando em prática e isso vai mudando uma realidade. Então, assim, respondendo ao que você me perguntou, a gente está falando de escolha e a gente está vendo como as nossas escolhas, elas têm como base todo o julgamento que a gente faz daquilo que deve ser feito, ou seja, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, assim, um exercício que a gente pode estar usando é estar se perguntando assim, isso é verdadeiro para mim? Isso. Porque, assim, todo mundo já teve uma experiência de, num determinado momento, não se julgar e simplesmente perceber em si a leveza de fazer alguma coisa. Adorei, Rita. Aí, então, assim, essa é uma ferramenta. Aí você pode se perguntar e perceber em você como é que você percebe aquilo, como é que aquilo fica. Então, a gente pode dizer assim, só para facilitar, né? Mas assim, eu posso perceber o que é pesado e eu posso perceber o que é leve. Então, assim, quantas vezes a gente não fez escolha sabendo que aquela escolha ia ser, assim, a pior escolha da vida da gente, mas a gente decidiu o que ia fazer
Não porque aquilo era verdadeiro para mim, mas porque aquilo ia agradar uma determinada pessoa, ia fazer alguém feliz, ia me trazer mais dinheiro, entre aspas, Sim. né? E aí, assim, não, eu tenho que atender 20 pessoas no dia porque eu preciso desse dinheiro. Verdade? Será que você tem que atender 20 pessoas para você ter o dinheiro? E se você criar se você se tornar tanta contribuição para as pessoas, que elas vão querer pagar tudo que você pediu para você fazer o que você faz. Perfeito, Rita. Então, assim, uma contribuição é a pessoa estar sempre nesse espaço da pergunta. Então, assim, e aí a gente falou de ir para o passado e vir para o presente, né? E aí a gente tem essa tendência de chegar num espaço, aí você falou da criança, da pessoa se deparar com alguma coisa, e aí o que ela faz? Então, assim, é a gente pensar, ou pensar nem tanto, porque quem pensa demais pede, né? Mas, assim, pensar demais pede. Já ouviu falar que quando a pessoa está pensando muito, está queimando o juízo? E cabelo queimado é fedido, né? Enfim. Mas assim, voltando, deixa eu tentar organizar aqui as minhas ideias, que eu penso em 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas assim, maravilhoso. É assim, a gente tem essa tendência de olhar lá para trás para corrigir o que eu fiz. Sim. E se eu não tiver que corrigir nada? Eu não tenho que corrigir nada. Eu tenho que olhar para agora, olhar para a minha realidade, sem julgar. Ah, isso está uma merda, isso está uma porcaria. Mas eu posso entrar nessa consciência e perceber assim, uau, que merda é essa que eu estou vivendo aqui? Não no sentido de falar assim, ai meu Deus, a minha vida é uma porcaria, o que eu fiz? Eu estou pagando o quê? Que karma é esse? Não! A consciência, essa consciência é uma grande consciência para você olhar para tudo isso e falar assim, ok, o que eu posso criar aqui diferente disso? O que eu posso escolher aqui para criar uma outra realidade para mim? Perfeito. E isso também, aí você falou, a gente usou a palavra o poder da escolha, né? Sim. Então, assim, é você também entrar nesse espaço de se empoderar, de saber que você sabe tudo. Você sabe tudo. Tudo que é verdade para você. Tudo que vai funcionar para você. Então, por exemplo, eu já usei muitas técnicas, mas nesse momento, o que vem funcionando para mim tem sido o Access muito intensamente. Sim, sim. E assim, mas tudo já funcionou para mim, mas nesse momento é o que está parecendo leve para mim. O que está criando mais para mim. Aí isso quer dizer que, então, Theta Healing não presta, floral não presta, isso não presta? Não! Muito pelo contrário. Tudo isso é uma contribuição nessa realidade. Sim. Para que a gente possa expandir. E as pessoas, elas são únicas e diferentes. Então, elas vão se sintonizar. Mas, assim, abrir o espaço para você perguntar, não buscando a resposta certa. Certo. Mas, porque, assim, quando você sai desse espaço de definir que isso é certo e isso é errado, e aí você se pergunta assim, o que eu posso fazer aqui? Que escolha eu posso fazer aqui? Que escolha eu posso fazer aqui? Que vai criar mais para mim. E aí você não fica pensando, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Mas você simplesmente fica gerando. O que esse movimento da pergunta ele começa a fazer para você? Ele vai abrindo eu falo abrindo um espaço, porque assim, é como se ele fosse tirando, como você falou, os véus. Isso. Que impedem você de perceber mais. E aí, assim, surge possibilidades de escolher. E você só tem que fazer isso. E aí você faz uma escolha, aí aquela escolha não funciona. Aí você vai falar, putz, olha, eu sou um burro, eu não sei escolher. Não, você sabe escolher. Agora, aquela escolha não funcionou. Então, qual é a outra possibilidade que eu tenho aqui? Se você não escolhesse isso, você saberia que não ia funcionar?
ou que ia funcionar? Não. Agora sim, você tem que escolher, porque isso aqui é para o resto da sua vida. Olhe, isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Agora, o quanto eu estou disposto a escolher alguma coisa para daqui 10 anos. E eu não estou falando em fazer um planejamento, sabe? Tipo assim, eu estou aqui agora, daqui 1 ano assim, daqui 2 anos assim, ou daqui 3 anos. Mas que escolha eu posso fazer agora que vai se refletir na mudança da minha vida daqui a 10 anos? Porque as escolhas que eu fiz lá atrás me trouxeram até aqui. Sim. E eu estou aqui agora. Então, que escolhas eu posso estar fazendo? Sim. Agora, para mudar, ir mudando. E não é assim, ai, eu só posso fazer uma escolha. Sabe, tipo aquela história assim da lâmpada de Aladim? Você tem só 3 pedidos. 3 pedidos. Aí, se você matou a primeira escolha, matou a segunda escolha, matou a terceira, ó, acabou-se. Acabou. Não. Acabou. E não é assim. Nossa. Você tem infinitas possibilidades. E assim, e a gente não aprendeu a ficar na pergunta o tempo todo. A gente não aprendeu. Então, você falou assim, do nosso corpo, da comida e tudo mais. Assim. Então, quantas vezes eu me pergunto e pergunto para o meu corpo o que ele quer comer? E quantas vezes eu percebo que meu corpo não quer comer nada, mas eu aprendi que eu tenho que tomar café da manhã, tenho que almoçar e tenho que jantar. Isso. E eu faço isso no automático. É verdade. Então, assim, isso é você ir matando as suas possibilidades de escolha também. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, assim, a contribuição que a pessoa pode começar a ter é sair do julgamento dela mesma. Então, assim, no Access a gente tem uma ferramenta que chama interessante ponto de vista. Porque, assim, o Gary Douglas, que é o criador do Access, ele fala assim, seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, assim, quantos pontos de vista a gente comprou dessa realidade como sendo a verdade absoluta que impedem a gente de perceber aquilo que é verdadeiro para nós. E o que é que eu estou comprando, né? O que é que eu estou comprando? Exatamente. É interessante colocar também. Exatamente. O poder de escolha também te leva a isso. O que é que eu estou comprando nesse momento? Né? Qual é a ideia? O que é que eu estou escolhendo? Né? O que é que eu estou comprando para me encaixar? O que é que eu estou comprando para compensar essas partes que ficticiamente estão partidas e que estão lá atrás e que, na verdade, estão fazendo melhor. O que é mais verdadeiro? Eu estou, na verdade, compensando ainda algo lá atrás. Né? Perfeito. Pois é. Mas aí é que tá. Eu também não preciso entrar na explicação disso. Sim. É só você olhar para você e olhar para a sua realidade, não assim para falar, ai meu Deus, e se colocar no espaço da vítima. Mas você começar a perceber que é você que está criando a sua realidade. Sim. E aí a gente entra no poder, na potência. Na potência de cada ser. Porque, assim, essa coisa, é o destino. Porque você tem essas características. E porque você tem esse perfil. Porque você é isso, porque você é aquilo. Aí vai tentando assim, fazer assim. Porque você é filho dele, então você vai ser assim. Porque a sua família toda tem essa doença, então você tem que ter. Sabe? Aí, todas essas colocações vão levando a pessoa a um espaço de como se ela não tivesse escolha. E ela sempre tem. Então, por exemplo, eu fiz uma vez um curso do Access e, olha, foi já uns 3 anos depois de eu estar no Access. E nesse curso me deu um estalo, assim, porque a gente vai fazendo esses cursos e as coisas, você ouve muita coisa, mas cada vez que você ouve, parece que vem uma consciência diferente. Vai expandindo, vai expandindo. Então, a pessoa falou assim, aí você acorda de manhã e fala assim,
ai meu Deus, eu não queria trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Pronto. Eu sou obrigada a trabalhar. Quem disse? Aí você vai falar assim, não, mas eu preciso de dinheiro e não sei o quê. Isso aí é outra história. Você não é obrigado a nada. É só você começar a entrar na consciência de que você tem escolha para tudo. E eu não estou falando no sentido assim de que você vai fazer assim, então eu vou soltar tudo, sentar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não! Mas você vai começar a olhar para a sua realidade e perceber que você tem escolha. Então, se esse trabalho não está funcionando para você, o que mais é possível para você? Que você não está considerando. Então, aí você começa a sair das definições de dizer assim, eu não consigo, você não pode, isso daí não é para você. E aí você começa a pensar assim, peraí, o que é que eu nunca pensei que eu poderia fazer, que se eu fizesse, eu estaria mais feliz? E quais necessidades eu estou disposto a abrir mão, né? O que eu quero... Mas aí é que tá. Aí eu estou condicionando as coisas. Eu não preciso condicionar nada. Não uma posição de condicionar, não. Eu estou falando mas, que assim, é possível viver no sistema, né? E ter autoconsciência. Porque, às vezes, o que você está chamando de, por exemplo, explicativo, eu não tô colocando explicação, estou falando de consciência. Né? Então, a gente, às vezes, confunde também os conceitos, porque a gente também está conceituando. Né? Quando você pois é, mas veja só. E se isso que você está definindo como necessidade não é necessidade? Tá, mas eu estou falando de uma posição de autoconhecimento. Estou falando de um lugar Sim. de ser representado de autoconhecimento. Alguém que está realmente fazendo esse trabalho. Porque senão você também está criando impossibilidades, né? Do outro poder. Então, quando você também diz, não é isso, é aquilo, você também está fazendo. Então, não se passa por aí. Eu estou falando de você estar consciente das suas necessidades, tá? E aí, nesse lugar de necessidade, pelo menos deixa eu fazer o percurso do meu entendimento, do meu sentido, inclusive. E da minha experiência pessoal. Eu fiz isso, né? Eu soltei tudo. Eu realmente fiz isso e não fiquei com a boca aberta. Não. Acho que até fiquei alguns dias com a boca aberta. Então, assim, eu estou falando da minha jornada, né? Então, eu realmente deixei tudo que estava no sistema, tudo, né? Eu fui lá, pedi exoneração, parará. Então, foi uma catarse, bum, né? E entrei na minha aldeia. E aí eu tive que fazer isso realmente que eu estou te falando. Então, não é nada que eu não estou hipotizando o intelecto aqui. Estou falando real. Sim. Então, eu soltei. E aí eu comecei a ver as minhas necessidades, porque eu é que posso falar das minhas necessidades. Esse lugar de reabilitação, de ser revisitado por mim, só eu posso falar. E eu comecei a ver que essas necessidades internas e outras externas, elas não eram importantes. Sim. Porque o que eu queria agora para mim era uma outra realidade. E assim, é duro. Tem julgamento externo muito. Né? Não teve, por incrível que pareça, nesse momento interno, porque senão não teria feito a mudança. Não teve o quê? Não entendi. Não teve julgamento interno, senão não teria feito a mudança. Mas o externo teve bastante. Bom, você surtou, deixou lá e tudo. Como vários outros momentos na minha vida, né? Quando eu optei, por exemplo, em 1900 e bolinha, né? Implantar nucleoterapia na Secretaria Estadual de Saúde e sair de uma assessoria jurídica, todo mundo dizia, o que é que você está fazendo com isso? Uma coisa que não era nem legalizada. Né? Hoje, 2018, todo mundo legalizou, hoje está estampado pela internet. Mas não era assim. E eu pioneirizando um trabalho, trabalhando com xamanismo, e o pessoal, bom, isso aqui deve ser religião afro. Altas confusões e eu dei a cara. Então, em todas as minhas situações, né, na minha jornada de vida pessoal, eu realmente dei. Né? E geralmente me encontrei em estados, deve ser meu dragão, pioneirizando trabalhos. Né? Então, o que acontece? Mas o outro não está nesse lugar. E o outro que você falou aí. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar com a boca aberta esperando? Você vive de éter, porque medita isso e aquilo. E aí começa a fazer toda a fantasia, né? E todo o estereótipo que tem em torno disso e que não é real. Então, quando você traz isso, eu acho tão grandioso, Rita. Eu acho uma fala hoje, a sua fala foi uma fala tão libertadora, né?
que, sabe, de mim, pessoal, o meu sentir. Nossa, sabe, você se libera, sabe, se libera, seja, você tem muitas possibilidades, você tem o poder da escolha. Uhum. E sabe, Patrícia, quando eu falei assim dessa questão da necessidade, é porque quando a gente entra assim nessa condição, porque vamos pegar então esse modelo da sociedade, né? Que é sobre isso que a gente está falando também, de como você consegue sair desse julgamento que faz com que você tenha que se encaixar. E como você disse, você foi pioneira em muitas coisas. E eu imagino assim que uma grande parte das pessoas que estão aí nesse movimento, buscando algo diferente, elas estão sendo pioneiras em cada movimento, em cada escolha que elas fazem, quando elas não se permitem ser limitadas mais pelo julgamento dos outros. E aí entra lá atrás no que você falou da criança que tenta agradar. Então, quando você percebe assim que você não precisa mais agradar ninguém, que a única pessoa que você pode agradar verdadeiramente é você mesma. Porque aí é você com você. E aí, assim, se você tiver pessoas, milhares de pessoas ao seu lado, maravilha. Se você não tiver, também maravilha, porque aquilo é verdadeiro para você. E aí entra um movimento pioneiro de tantas pessoas que vem mudando essa realidade contra muitas coisas, né? E assim, e o que vai potencializando cada vez mais é essa nossa disposição de ser essa escolha que cria. Porque na hora que você faz esse movimento pioneiro na sua vida e muda a sua realidade, então, você também abre um espaço de possibilidade para todas as pessoas que estão à sua volta. Porque você mostra para elas também que você pode escolher diferente. Sim, sim, a todo momento. Você pode escolher diferente, que está tudo bem. E aí, quando eu coloquei para você a questão da necessidade, né? Escolher aquilo que é necessidade, acaba que esse conceito da gente em relação ao que é necessidade também é muito determinado por algumas coisas. Então, você tinha um trabalho, né? Você tinha um trabalho, e aí a gente cresce aprendendo que você precisa ter um trabalho que lhe dê o sustento. Sim. E aí, assim, eu vou trazer agora para a minha realidade. Porque eu passei muito tempo até que eu dissesse assim, não, eu vou ser isso, porque isso é a minha realidade. Mas eu passei muito tempo pensando assim, não é uma forma de julgamento, mas assim, eu só poderia fazer o que eu faço se eu estudasse psicologia. E aí eu fiquei, não, mas eu tenho que estudar. Mas ao mesmo tempo, isso não era verdadeiro para mim, não porque isso não é uma coisa legal, mas porque não era verdadeiro para mim, então eu ficava assim, aí eu ficava nisso. Eu tenho que estudar psicologia. Mas eu não queria, não era isso que eu queria. Eu queria fazer o que eu fazia, e que eu já estava fazendo, que estava funcionando. Mas aí, assim, não, se você for uma psicóloga, aí você tem um diploma, e aí você é reconhecida. Mas assim, até que eu, nesse processo todo, comecei a perceber que eu não é isso. Eu não preciso disso. Eu não preciso de um diploma para dizer para mim o resultado que isso está tendo do que eu estou fazendo. E assim, e se eu for capaz de ser essa contribuição para uma única pessoa, eu já estou sendo uma contribuição. E aí é interessante, porque eu comecei a sair do espaço de que eu tinha que ter um salário fixo, de que eu tinha que ganhar isso e não sei o quê. E aí eu fui fazendo meio que uma transição. Eu era professora universitária, fui 10 anos professora universitária, e aí a única coisa que eu vi era meu salário fazendo isso daqui. E aí, mais, eu não estava tendo mais satisfação.
Não porque eu não gostasse de estudar, mas porque aquela estrutura não estava funcionando mais. Porque o que eu queria fazer lá para ser contribuição não era mais o que estava se requerindo. Perfeito. E aí, então, eu comecei a deixar, até que eu peguei e assumi isso. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque eu fui só ganhando muito mais. Eu fui só tendo mais satisfação. Eu nunca deixei de pagar aluguel, eu nunca deixei de pagar nada. Então, assim, às vezes a gente se prende nesse medo, que aí é um medo. É. Um medo de ficar sem, e nem percebe que você não vai ficar sem, você só vai achar uma forma diferente. Diferente. E a gente consegue encontrar isso e as coisas começam a fluir. E aí, Quando a gente não... você acaba limitando-se e acaba perdendo um pouco o teu poder de escolha. Pois é. Perfeito. Eu falei Entendeu? que foi libertadora hoje. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Rita, eu E sei aí, que você assim, muito do... pode falar. Você gosta muito do shiatsu também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, não precisa linkar com o poder da escolha. Falasse um pouco dele, é uma técnica bastante, né, milenar, né? Eu já tive a oportunidade de experimentar, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque aproveitar, né, para o pessoal ouvir e conhecer. Certo. Como você falou, o shiatsu é uma técnica milenar, né? E assim como a acupuntura, ele tem um traçado no corpo que traz assim pontos onde você pode trabalhar. No caso do shiatsu, a gente não usa agulha, a gente usa a ponta dos dedos. E aí, com a ponta dos dedos, você vai fazendo pressões, algumas leves, algumas mais profundas, para ir liberando ali alguma tensão que se colocou naquele ponto. E isso está ligado também com seus órgãos internos, que está ligado a todas as suas emoções, pensamentos, sentimentos e emoções, né? Então, assim, esse trabalho do corpo, para mim, sempre foi alguma coisa que, naturalmente, eu sempre gostei. Eu sempre tive, assim, muita energia na mão. Eu tenho um movimento muito grande com a mão de cozinhar, de fazer crochê, de fazer tricô, de plantar, né? E o corpo, assim, começou a vir para mim de uma forma muito natural. Então, assim, às vezes eu olhava uma pessoa, eu ia para aquele corpo, tocava aquele corpo, massageava aquele corpo, e aí a pessoa tinha uma melhora. Aí eu resolvi entender um pouco mais isso. E o shiatsu, ele trouxe para mim essa condição de você ter uma pessoa que vem com seu corpo dolorido, machucado, pesado, e você também traz para a pessoa uma consciência. Sim. Porque na hora que o shiatsu você usa aqueles traçados, você também vai trazendo para a pessoa a consciência do que é que está ali. Qual é a emoção que está presa ali, que está impedindo a pessoa de ficar mais leve? Então, assim, e para mim o shiatsu ele foi um processo de evolução nisso, né? Porque assim, eu comecei primeiro, assim, a técnica que eu fui realmente aprender primeiro, estudar, foi o shiatsu. Então, eu aprendi sobre os meridianos e tudo mais, mas depois, isso ele foi evoluindo. Porque aí eu deixei de ficar presa naquele traçado e o corpo começou a se expandir para mim. Perfeito. Então, assim, aí eu entrei no reiki. Aí o reiki também foi uma abertura para mim. Porque ele me colocou num espaço de eu começar a acessar a energia que eu podia ser para aquela pessoa. Sim. E aí, então, eu comecei a fazer aquele toque já não tão limitada. Aquele conhecimento continuou a ser na base para mim, um referencial para mim, de que aquele corpo ele é um traçado e que cada ponto daquele pode conter emoções, sentimentos, que sem a consciência ele vai cristalizando.
ele vai gerando desequilíbrio, né? E aí, então, como essa coisa que o Reiki trouxe, assim, de ter essa energia na mão, então as duas coisas, elas começaram a funcionar em conjunto. Então, quando eu começava a tocar o corpo da pessoa, eu já me conectava com essa energia que eu podia ser para a pessoa. Perfeito. Então, e aí isso começou a expandir. Ela trouxe a energia do reiki, ela trouxe essa questão energética de reequilíbrio, bioreequilíbrio do corpo através do toque do shiatsu. E tem uma coisa muito interessante que você falou, que hoje a gente tá vendo isso muito mais do que antes, que é a questão da consciência do corpo, né? O que está aqui, o corpo está tudo no corpo, todos os registros, né? E exatamente, aí o pessoal fica ligado no corpo. Não, é prestar atenção nesse corpo, porque esse corpo tem uma consciência. Sim. Né? Você é essa consciência. Isso, inclusive, ajuda a trazer esse estado de presença. Então, essa consciência de corpo, enquanto você falava, eu falei, nossa, como shiatsu, eu nunca tinha visto assim. Como ele é completo. Né? Como ele é completo. Porque, como você disse, Patrícia, eu consigo, inclusive, a gente consegue trabalhar desbloqueio a nível emocional, a gente consegue liberar a consciência, trazer a consciência. Então, a gente trabalha a questão da consciência também, né? Através da expressão do corpo. Que coisa linda! Olha, eu vou te chamar agora da mestra da libertação, sabe? Porque você, além de trazer essa perspectiva bem de dentro de você, bem de dentro da tua autenticidade, né? A gente percebe enquanto fala, quando você pontua, quando você pondera, e aí você mescla muito legal esse sentir e esse intelecto, e essas técnicas que você traz. E eu achei muito interessante quando você disse assim, o shiatsu evoluiu, quer dizer, você vivencia o processo do teu trabalho. Tá? Isso é muito importante. Então, assim, eu me entregaria assim a você, sabe? Não, verdade, verdade. Não tem nada nem a ver com o processo empático pessoal nosso, enquanto profissional. É tudo um só, né? Mas, assim, falando uma linguagem, né, assim, bem universal para todo mundo. Porque você vivencia aquilo que você trabalha. Uhum. E, sabe, é interessante isso que você fala, sabe? E que isso possa também ser uma contribuição para cada pessoa nesse processo de estar mais presente consigo mesmo e na consciência. Porque, assim, o que começou a acontecer comigo, e eu digo para você que aí, assim, às vezes as pessoas perguntam para mim do shiatsu, e eu até falo assim, olha, eu uso a palavra shiatsu como um referencial, mas o que eu faço já não é shiatsu. Porque assim, você não vai me ver tocando aqueles pontos, seguindo o meridiano. É claro que tudo vai se integrando, né? Que também eu uso óleos e tudo mais. Mas o que começou a acontecer comigo foi que, nesse processo de poder ser essa contribuição para o outro, eu comecei a me abrir mais para perceber também o outro. E aí, o que começou a acontecer? Eu saí, assim, desse modelo e, de repente, eu tocava na pessoa, aí vinha uma coisa na minha mente. No começo, eu falava assim, ai, que besteira que eu estou pensando, nossa, não tem nada a ver. Depois eu comecei a perceber que isso começou a acontecer com mais frequência. Aí eu peguei, aí me dava um estalo assim, aí eu falava assim, olha, está acontecendo alguma coisa na sua vida, assim, a pessoa fala assim, como é que você sabe? Aí eu falei assim, nossa, o corpo está falando comigo. Perfeito. O corpo está falando comigo. E aí, assim, nesse processo, eu começava a tocar a pessoa e já ia percebendo. E eu ia ao longo, faço o trajeto do shiatsu, mas assim, eu deixei de simplesmente tocar pontos para ir percebendo aonde é que aquele corpo quer ser tocado. Que coisa linda. Que coisa né? E é muito rico isso. Porque é um processo de consciência meu também. Sim. Eu vi isso. Né? De estar tão presente ali que eu sou capaz de perceber o que aquele corpo está. E não eu estar tão presente, pensando
o que é certo de fazer ali, que eu não me permito perceber o que aquele corpo está dizendo para mim. Isso. Né? E aí, então, eu liberei um pouco isso de que eu tinha que decorar cada ponto, saber. E quando vem esse espaço de eu querer saber, eu pego alguma coisa e olho e falo, ah, tá, é isso, pronto. Que é outra coisa também que eu acho que é muito libertadora, quando você sai desse lugar que você tem esse papel de saber de tudo. Não! Eu não posso saber nada de você. Quem sabe de você é você. Eu posso facilitar você a perceber. Mas eu não tenho como dizer que é isso em você. É você que vai dentro de você e percebe. O trabalho. Que lindo, né? E que facilitadora, tão libertadora, né? Tão acolhedora do que o outro é, porque, na verdade, o outro sou eu também. Não é? Eu sou o outro você. A gente sabe disso, né? Pois é. Nossa! Aí é tão engraçado nessa história do corpo, sabe, Patrícia? Eu tô tão feliz aqui, quando você quiser parar, você fala, viu? Porque eu tô adorando falar. Assim, nesse processo assim, de trabalhar o corpo, tudinho, uma coisa que também o Access trouxe, nesse sentido de ser uma contribuição, é que assim, a gente tem um corpo, a nossa existência nessa realidade é com esse corpo, mas a gente não vive em comunhão com ele. Então, assim, eu não acordo e falo, meu corpo lindo, que bom que você está aqui, eu sou tão feliz com você. Não, eu acordo e falo assim, ai meu Deus, como eu tô gorda. Olha a minha barriga, que coisa feia essa barriga. Aí, na verdade, quando eu estou fazendo isso, eu também estou escolhendo isso que eu estou falando para o meu corpo. E o corpo é tão maravilhoso que ele cria a realidade que você está escolhendo. Então, assim, quando a gente pega e olha para esse corpo aqui, porque é ele que permite eu estar aqui falando, porque se não fosse o corpo, eu seria uma entidade aí e poucas pessoas seriam aquelas que se permitiriam viver. Super verdade isso. Né? Então, assim, meu corpo, o que a gente pode ser? Que comunhão eu posso ter com você? Que comunhão eu posso ter com você para que eu esteja presente, consciente todos os dias? Super verdade. Super verdade. Né? Então, assim, isso também é uma ferramenta que as pessoas podem estar começando a usar. Olha para o seu corpo e se tem alguma coisa que parece que não tá legal para você, não porque você não está sendo a modelo ali, por causa disso e daquilo, mas que você está olhando e que não está, pergunte para o seu corpo, o que a gente pode fazer para mudar isso? Agora ouça o que ele fala. Porque quando ele falar para você, eu estou satisfeita, aí você fala assim, não, mas eu quero comer mais 10 chocolates. Então você não está ouvindo o seu corpo. Então, e assim, e aí nesses processos todos, assim, eu amo cuidar do corpo. E quando você faz o que você faz, o que você faz, o que eu faço, o que as pessoas estão fazendo aí, e toda hora que você se coloca nesse espaço de ser uma contribuição para alguém, sendo você, sabe? Quando você se coloca no espaço de ser você e não ser o que definiu o que é certo, o que tem que ser, o que a sua mãe era, o que seu pai era, o que a sociedade diz, mas quando você começa também a se perguntar, peraí, eu estou sendo eu aqui ou eu estou sendo... O que eu estou sendo aqui? Quem eu estou sendo aqui? Quando eu estou fazendo isso? Se eu estivesse sendo eu escolheria isso? Eu compraria isso? Eu faria isso? E percebe? Isso aí. Aquilo que eu falei, daquilo que é leve. E não interessa se disseram para você que você tem que fazer isso. Começa a acessar esse ser. Não para você descobrir o que tem de errado, mas para você perceber o que você pode mudar para criar uma realidade diferente.
e aquilo que verdadeiramente você é, né? Que está muito ligado à tua criança, né? O poder É, dessa criança interna, né? Porque ela sabia, e você sabe, o que é que você quer, né? Ela com a pureza dela, né? Por isso que eu gosto tanto da criança, gosto muito do meu selo Maia, né? Que é o macaco, porque traz essa questão da pureza da criança, de ser. Então, eu sou muito fácil de ser detectada. A vida inteira as pessoas disseram assim: olha, todo mundo sabe o que você pensa. Eu falei: pois é. Mas, olha, cuidado. Eu falei: por que eu vou ter cuidado? Porque quando ela me desagrada, eu também digo para ela que se ela está me desagradando. Eu só procuro fazer isso com gentileza, nem, às vezes não dá, mas eu digo, né? Então, assim, eu sou eu. Porque se eu penso, eu sinto assim e penso assim. Se a gente não tiver comprometido com a gente, como é que a gente vai se comprometer com alguma coisa, né? Então esse comprometimento ele é muito bacana porque ele leva você novamente para o poder da escolha, né? Rita, exatamente. eu queria que você, a gente vai terminar, mas a gente pode ter outros momentos, né? E aí, eu já queria deixar aqui o convite, né, para o próximo círculo. Dessa vez eu quero ver se integro os homens também, mas terão algumas mulheres, que será em janeiro, né? E aí você traz a medicina que você quiser, como você fez, muito espontaneamente, e a gente vai trabalhar com um pouquinho de fala e um pouquinho de prática. Nesse segundo ciclo, eu Certo. pretendo em janeiro, mas também não estou com muito planejamento para nada. É como você, né, falou, a gente tem que ter um alinhamento, mas não estou muito rígida nessa coisa. Mas só para fechar, eu queria que você voltasse um pouquinho a esse tema e falasse alguma coisa sobre esse poder de escolha. Deixasse algo teu aqui e depois você fala aqui, o teu telefone. Eu vou pedir o número do teu WhatsApp para você dizer 2 vezes pausadamente. DDD 81, já vou dizendo aqui, tá? Tá. E o telefone, o número de telefone, você já pode dar. 99 Hã? 212 5716. Então, 992125716. Atualmente você está atendendo online também? Atendo. Atendo online e presencial. Ok. É engraçado que quando você fala atualmente, eu fico pensando assim, peraí. Independente do tempo, eu já atendia online e Já presencial. atendia, Isso né? nunca mudou. Para você nunca mudou. Não, Muita gente que já fazia esses atendimentos, é verdade. já. Muita gente. Rita, o que você diz do poder da escolha? Assim, o que você pode deixar para a gente, assim, como um movimento reflexivo, como um movimento autoconsciente? Ok. Eu digo para as pessoas o seguinte, sabe? Trazendo assim uma síntese de tudo que a gente falou, né? É que assim, escolha o que você quer, não pense em como, quando, onde, de que maneira e de que forma. É você entrar nessa energia daquela escolha que você quer fazer, sem pensar em como, onde, quando, e simplesmente escolher. E ir fazendo a sua vida e construindo a sua vida, se conectando com as coisas que você quer criar diferente. Não julgando se você pode, se você não pode. E escolher, porque assim, a escolha, ela vai abrir um espaço para que Sim. você comece a criar essa realidade. E aí, assim, mais uma vez, que eu gosto muito disso, de ficar com a boca aberta, cheia de dente, que eu adoro, né? Raul Seixas. Mas, assim, não é para você ficar sentado na cadeira, mas é você também entrar no espaço, porque, assim, na hora que você escolhe alguma coisa e não define que você não pode ou que você pode, você está ali criando, abrindo uma energia para você. Então, você começa a entrar numa congruência. Você começa a alinhar as moléculas para que isso comece a acontecer. E aí você vai demandar o que é necessário para isso. O que vai fazer com que isso aconteça.
Então, sabe aquela história de que ele seguiu em frente, por mais que todas as pessoas dissessem que ele não podia ir, ele não ouvia, e aí ele chegou lá. Então, é mais ou menos isso. É você, assim, ir seguindo o seu percurso, sem pensar no tempo e espaço. Mas, assim, simplesmente permitir que você se alinhe com essa escolha. E fazer essa escolha, que são várias escolhas que você faz no seu dia. E aí, quando você se alinha com essa escolha, você vai começar a acessar consciência. Consciência dos julgamentos que você tem de você. Consciência dos julgamentos que as pessoas têm de você. Mas você não tem que se parar por isso. Aí você pega e usa a ferramenta. Ok, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Aí é um interessante ponto de vista. Eu posso ouvir o que a pessoa está dizendo, mas eu não preciso me alinhar e concordar, e nem tenho que reagir e resistir ao que a pessoa está dizendo para dizer que ela está errada. Eu simplesmente olho para aquilo e falo assim, ok, esse é o ponto de vista que a pessoa tem. Aí, ok, tudo bem. Tá tudo certo. E aí você vai fazendo as suas escolhas. E assim... Ficar nessa de afirmação. Olha, eu preciso negar o outro para poder, né? Porque tudo se embaralha porque não tem verdade absoluta. Não é verdade? Perfeito. Lembrar que esse é o ponto de vista que cria a sua realidade. Sim, é o seu ponto de vista. Que percurso lindo que você fez dessa questão do empoderamento da escolha. Que percurso. Aí eu posso deixar aqui também, sabe, Patrícia? Sim. Uma pergunta de presente. Sim, e aí, quem quiser anotar essa pergunta, anote. Comece a usar essa pergunta no seu dia. Aí você pode perguntar assim, que escolha eu tenho aqui que poderia mudar tudo isso? Para qualquer coisa. Que escolha eu tenho aqui que poderia mudar tudo isso? E deixa o espaço aberto para receber. Certo. Eu vou repetir. É para aquilo que vocês estão vivenciando nesse momento. Que escolha eu tenho aqui que poderia mudar tudo isso? Algo que está acontecendo com você. É para qualquer coisa. Qualquer coisa que esteja acontecendo com você nesse momento e que seja de maior incômodo. Então, vou mais uma vez. Que escolha eu tenho aqui que poderia mudar tudo isso? Nossa, muita gratidão. Olha, eu quero dizer para você, Patrícia, que a gente se conheceu e foi assim, né? Pum, é verdade. Se conectou. E é interessante, porque a gente não tem, assim, essa convivência diária e constante, mas quando a gente se encontra, essa energia maravilhosa. E sou grata, 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 sabe, por essa possibilidade de poder também estar aqui nessa contribuição. E para mim está sendo uma grande contribuição também. Muito, muito, muito. Estou muito feliz, muito grata, sabe? E que isso possa, assim, universo, eu quero mais disso, universo. Multiplica tudo isso na nossa vida. E eu já digo, vai ter mais disso. Eu já selo esse aqui com o universo e com você, com o seu ser, né? Porque é o que eu falei. Sua fala foi uma fala libertadora. O tempo inteiro eu senti ela aqui no coração, né? E eu acredito que você mobiliza uma energia linda para favorecer isso, facilitar o teu trabalho, lindamente. Que bom. Então, agradeço a todos a noite de hoje, mais essa medicina fantástica, que a gente honra muito sua ancestralidade, honra muito seu ser, das pessoas que aqui vieram e acabaram formando essa egrégora conosco. Eu honro muito o teu saber e principalmente a tua partilha de coração, porque a gente sente o tempo inteiro a tua vibração, Rita Cássia. Muita gratidão. Arro!
Deixa eu tirar uma foto nossa. Tira sim, tira. Peraí, deixa eu tirar os óculos para ficar mais clean. Mais eu. Então, peraí, que eu também vou tirar. Ajeitar os cabelos. Deixa eu ver. Peraí, eu tenho que apertar 2 botãozinhos de uma vez. Vai, tranquilo, eu tô aqui pousando. Oi. Linda! Mulher de medicina, empoderada, feliz e uma facilitadora divina. Muita gratidão, Rita. Chante. Gratidão também. A rua toda é egrégora. Beijo. Gratidão a todos. Quem não pegou o contato de Rita, pode ir lá no meu que eu passo. Tá bom? Beijo grande. Beijo.